Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre a visita de Bolsonaro à Índia. Bom, vamos lá. Em 4 dias de visitas, 15 acordos firmados e muitas declarações de alinhamento entre ambos os líderes. Foi assim que o presidente brasileiro Bolsonaro e o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, intensificaram a relação entre ambos os países. Vamos falar um pouquinho sobre a visita. Elas começaram no sábado, dia 25 de janeiro, e desde então foram assinados entre os governos brasileiro e indiano 15 acordos de cooperação e memorandos de entendimento em várias áreas. As principais foram de energia, agricultura, ciência e tecnologia, mas também houveram trabalhos na área de facilitação de negócios e biocombustíveis, com ênfase principalmente no etanol. Não ficou definido, mas já está encaminhada a liberação de vistos para viajantes dos dois países. No principal evento comercial da missão participaram 70 empresas brasileiras e 164 indianas. Não foram anunciados investimentos no Brasil por parte da Índia. Do lado brasileiro, no entanto, o fabricante de motores industriais WEG anunciou a ampliação da fábrica na Índia, iniciando a produção de geradores de energia eólica na unidade de Hosur, ao sul de Nova Delhi, apostando no potencial de diversificação da matriz energética indiana. Ainda na visita, a Taurus, fabricante de armas brasileira, anunciou sua joint venture com a indiana Jindal Group, maior fabricante de aço da Índia e uma das 10 maiores do mundo, detentora de faturamento anual de mais de 24 bilhões de dólares e com mais de 200 mil funcionários no mundo. Falando um pouquinho sobre o comércio bilateral Brasil e Índia, além de pertencer aos BRICS, os dois países vêm aumentando suas negociações nos últimos anos, também de modo bilateral. Juntos, os países somam 20% da população mundial, fazem parte do G10 e fecharam uma corrente de comércio exterior de 7,1 bilhões de dólares, que é a somatória entre o que se importa e exporta entre ambos. A expectativa com a visita e com as intenções de facilitação do comércio é elevar até 2022 para 15 bilhões de dólares em negócios de modo bilateral. Em 2019, tivemos um déficit comercial com os indianos. As exportações brasileiras ficaram em 2,76 bilhões e as importações pelo dobro, 4,26 bilhões de dólares. A Índia investe no Brasil nos setores farmacêutico, mineração, engenharia, tecnologia, transmissão de energia, defensivos agrícolas e fabricação de veículos pesados. O Brasil investe em setores como motores elétricos, terminais bancários, de mineração, biocombustíveis, além de componentes de veículos pesados. Falando um pouquinho sobre os 15 acordos que foram previamente assinados, estão aí entre os quais parcerias para ampliar investimentos, intensificar o uso e a produção de bioenergia e combustíveis como etanol, biodiesel, bioquerosene, biogás, além de um acordo que visa ampliar a exploração de petróleo e gás entre os dois países. Na área da produção de etanol, a atual ministra da Agricultura fez uma apresentação em um dos painéis solicitando a intensificação de uma parceria entre Brasil e Índia para que o segundo país, a Índia, utilize cada vez mais a tecnologia brasileira para a produção de etanol, já que também são produtores de açúcar. Na área de cibersegurança, os dois países se comprometeram a estreitar a troca de informações sobre o tema, respeitando as leis de cada país. Brasil e Índia também aprofundarão um acordo assinado em 2006 para a cooperação tecnológica entre cientistas, instituições de pesquisa e também nas linhas de financiamento à pesquisa. Outro acordo também fortalece a parceria no processamento de alimentos e na área agropecuária e fortalece principalmente a colaboração na produção leiteira. Além disso, em 2016, o Brasil apoiou publicamente pela primeira vez a inclusão da Índia como membro do grupo de fornecedores nucleares, abrindo espaço para a cooperação nessa área. O Brasil tem em seu solo a 3ª e 6ª reservas de urânio e tório, respectivamente. O país também tem terreno fértil para se beneficiar da cooperação técnica em questões espaciais, já que a Índia está se tornando uma plataforma de produção e lançamento de satélites, enquanto os países latino-americanos tradicionalmente dependem muito ainda da China. Só ficou faltando cumprir realmente a promessa da isenção dos vistos, mas no geral a visita foi bastante produtiva e pode se tornar ainda mais caso o pleito da Índia em aumentar o comércio com o Mercosul seja levado adiante entre os países do bloco ainda esse ano. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.